Olá, tudo bem? Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja e permaneça com todos, hoje, agora e para todos sempre. Meu nome é Osnir Viana, sou trabalhador do Núcleo Espírita Alta de Souza e também trabalhador voluntário do SELEC. E hoje estou aqui para trazer algumas reflexões acerca da doutrina espírita. Hoje nós iremos refletir sobre uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E o título dessa mensagem é Nuvens. Então nós iremos refletir aqui esta mensagem do Espírito Emmanuel, à luz da doutrina espírita, e vamos compreender melhor qual o significado desta mensagem e que nuvens seriam essas que o Espírito Emmanuel se refere. Mas antes vamos fechar nossos olhos e orarmos para podermos nos conectarmos com esta mensagem e também com o divino amigo de todas as horas, o mestre amigo Jesus. Então vamos fechar nossos olhos, parar um pouquinho o que estejamos fazendo, serenar nossos corações, porque a oração, a prece, é um poderoso meio de conexão com o mais alto e com a espiritualidade dentro de nós. Vamos então fechar nossos olhos para nos conectarmos. Divino amigo Jesus, Mestre, aqui estamos nós reunidos à distância, mais próximos pelo pensamento, pelo amor que nos une. Nos envolve, Senhor Jesus, abençoa nosso lar, nossa família, abençoa a todos que estão neste momento conectados a essa mensagem, que possamos aqui aproveitar ao máximo tudo que aqui será passado e que possamos tentar exemplificar, transformar em ação os conteúdos do teu Evangelho e os conteúdos que os Espíritos amigos nos trouxeram como manancial de vida, como água cristalina que nos fortalecerá para os embates da vida, nos mostrando o caminho a seguir e nos mostrando, Senhor, as tuas divinas mensagens de amor e de vida. Que a tua paz e a tua luz esteja e permaneça com todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, então, nós todos vivenciamos nuvens diferentes em nossa existência. Em alguns momentos temos um céu azul com poucas nuvens. Outra, temos um sol maravilhoso que nos ilumina a vida, o dia. E nuvens tranquilas. Mas outras vezes nós temos nuvens carregadas, nuvens pesadas, nuvens tempestuosas, que fazem abalar, muitas vezes, a fibra do nosso coração, nos faz agitarmos, nos fazem, muitas vezes, receosos das incertezas que virão com essas nuvens. Algumas são muito passageiras, outras duram mais. Mas nós podemos sim aproveitar ao máximo essas nuvens que surgem em nossas vidas. E vamos aqui trazer qual a percepção e qual a mensagem e o significado dessas nuvens em nossas vidas. E como podemos
vivenciar cada momento da melhor forma possível em nossa existência. E todos nós temos esses momentos, essas atmosferas, estes ambientes diferenciados em nossa existência física. E devemos e podemos aprender com cada um desses momentos. Então vamos, antes de iniciar a reflexão do Espírito Emmanuel, nós vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre quando nós visualizamos que a nuvem do outro ou o dia do outro parece ser mais florido, mais resplandecente do que o nosso. E aí, nós muitas vezes achamos que só a nossa vida é que possui nuvens carregadas ou possui mais nuvens carregadas do que o nosso semelhante. E aí temos aquele ditado que diz, né, que a grama do vizinho parece ser mais verde do que a nossa, não é isso? Então, certa feita, um cadeirante, né, estava sentado em sua cadeira de roda em frente à sua casa, olhando a rua. E aí o cadeirante, observando um transeunte que estava andando de forma acelerada para algum destino, o cadeirante pensou: nossa, se eu pudesse andar, eu poderia ir muito mais rapidamente a vários lugares. Por sua vez, o transeunte que estava caminhando, célere, observando uma bicicleta de uma mulher que passava, despreocupada e tranquila, disse: ah, se eu tivesse uma bicicleta, eu conseguiria chegar mais rápido ao meu destino e me cansaria menos. A seu turno, a senhora, que estava pedalando em sua bicicleta, observando um carro que estava parado no semáforo, pensou: como eu queria ter um carro desse, no ar-condicionado, no conforto, para poder chegar ao meu destino mais rapidamente e não sofrer a ação desse calor do dia. Por sua vez, o homem que estava no carro, no seu conforto do ar-condicionado, parado no semáforo, olhava um avião à distância, passando lá próximo das nuvens, e pensava consigo mesmo: como eu gostaria de estar naquele avião, nesse momento, viajando tranquilamente e observando tudo lá de cima. Como seria bom. Por sua vez, indo lá para o avião, estava lá um homem sentado, preocupado com seus negócios, com o computador em sua frente. Um homem de negócios parou por um momento, por um instante, o que estava fazendo, observou lá da janela, lá do avião, observou aquela casinha, aquela rua lá embaixo e viu uma pessoa sentada em frente à casa. Era o cadeirante. E o homem no avião, o empresário, observou e disse, pensou: como eu gostaria de estar ali sentado em frente à minha casa, observando tranquilamente as pessoas a passarem, tendo mais tempo para vivenciar, observar, contemplar e ter um pouco mais de tempo para minha família e para mim mesmo. Então vejam, meus irmãos, que muitas vezes nós achamos que a nossa situação, a nossa condição que estamos atualmente não é a melhor, ou que poderíamos ter uma condição melhor, que muitas vezes nós visualizamos no nosso vizinho, no nosso semelhante, no nosso próximo. Mas será mesmo que seria isso que traria a nossa felicidade?
Então, nós podemos observar que muitas vezes nós achamos que a nuvem do vizinho, que a grama do vizinho, tem condições melhores do que a nossa. Mas muitas vezes nós não compreendemos que a situação que nós estamos neste momento, o local onde nós estamos, a família que nós estamos, o momento que nós estamos, é exatamente aquele necessário para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento e para o nosso processo de aprendizado. E nada, absolutamente nada, foge das leis divinas. Então tudo tem um propósito e nós podemos sim buscar compreender melhor qual é o nosso propósito aqui na Terra. Qual o nosso real significado aqui na Terra. E o que podemos fazer de melhor dentro da situação em que nos encontramos. E aí vamos para a mensagem do Espírito Emmanuel. Nuvens. Do livro Caminho, Verdade e Vida. Quem tiver possibilidade de adquirir esse livro, ele é cheio de mensagens do Espírito Emmanuel, refletindo sobre trechos do Evangelho e trazem mensagens belíssimas que nos fazem ampliar a nossa visão aqui na Terra. Mas vamos lá. O Espírito Emmanuel começa com um trechinho do Lucas, capítulo 9, versículo 35, que diz assim: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho bem-amado, a ele ouvi. E o Espírito Emmanuel inicia a mensagem da seguinte forma: O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. Todos nós, muitas vezes, ficamos a contemplar as nuvens no horizonte. Muitas vezes, diz Emmanuel, são nuvens de contrariedade, são nuvens de projetos frustrados, são nuvens de esperanças desfeitas. Por vezes, diz Emmanuel, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Ou seja, muitas vezes nós temos e visualizamos essas nuvens, que são nuvens de contrariedades que surgem em nossa vida. São nuvens de projetos frustrados, de perdas, de erros cometidos, de esperanças desfeitas. E aí, muitas vezes, diz Emmanuel, nós nos desesperamos, envenenando as fontes da própria vida. Nós nos entregamos ao desespero. E cometemos atos impensados. Continua Emmanuel. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância. Quem de nós não deseja, não é? Desejaria um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. Todos nós queremos, não é? No entanto, aparece a nuvem. Aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado. E aqui eu dou uma pausa para lembrar essa passagem da transfiguração no Monte Tabor, descrita nos Evangelhos. Jesus reúne-se com Pedro, Tiago e João, esses três apóstolos, e sobem com eles para orar no Monte Tabor. Chegando lá, no topo do Monte Tabor, eles iniciam um processo de concentração, de desprendimento dos pensamentos externos e iniciam um processo de meditação,
de oração. E claro, Jesus, na sua evolução, ele transcende. E durante o seu processo, o seu ato de oração, ele se transfigura, se resplandece, se ilumina. E torna aquele ato belíssimo. E junto de Jesus aparecem mais duas outras entidades, que eram os espíritos de Moisés e de Elias, aureolados de intensa luz, como é descrito. E os três discípulos ficam fascinados com aquela cena maravilhosa de Jesus, Moisés e Elias iluminados. Mas, de repente, o que surge? Uma grande nuvem. E os apóstolos se assustam, são tomados de perplexidade. E da nuvem sai uma voz, dizendo: Este é o meu filho bem-amado, a ele ouvi. Então, observamos aqui, nessa descrição, nesta cena dos evangelhos, né, que daquela cena belíssima, de repente surge uma nuvem que assusta os apóstolos naquele momento. Mas continuemos o que Emmanuel completa nessa mensagem. Ele diz assim: não mais distinguem o maravilhoso quadro os apóstolos quando surge a nuvem. Todavia, o manto de névoa espessa clama a voz poderosa da revelação divina, que diz: Este é o meu filho bem-amado, a ele ouvi. Manifestava-se, diz Emmanuel, a palavra do céu, na sombra temporária. Olha aí. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. Então, mesmo com aquela nuvem, a palavra, a voz dos céus continuava. E aí Emmanuel continua. A existência terrestre efetivamente impõe angústias, inquietações e aflições amargorosas. Ou seja, a existência terrestre impõe. Não temos o que fazer. Muitas situações nos são impostas pela existência, nossa condição aqui na Terra. Muitas vezes nós não conseguimos impedir isso de acontecer. Nós vivenciamos esse momento agora de tensões atualmente na região entre Rússia e Ucrânia e todo mundo envolvido e preocupados com o possível início de uma guerra. E muitas vezes nós aqui não temos condição de alterar uma situação como essa, esta nuvem que surge. Contudo, nós podemos lembrar e escutar a palavra do Mestre, a palavra dos céus. E Emmanuel continua. É conveniente, contudo, que a criatura guarde a serenidade e a confiança nos momentos difíceis. As penas e sofrimentos da luta planetária contêm esclarecimentos, olha aí, profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. Olha só, muitas vezes essas nuvens carregadas que nos provocam conflitos, sofrimentos, ela contém uma mensagem, ela contém lições grandiosas para a nossa vida. E Emmanuel conclui: a voz sábia e amorosa de Deus
fala sempre, sempre através deles. Ou seja, todo momento de dificuldade, toda a dor, todo o sofrimento, toda a nuvem carregada traz lições, sempre. Nós devemos buscar compreender que lições serão essas. O que Deus, a espiritualidade, nos quer ensinar com essa lição. E o que nós podemos aprender com essa situação. Lembremos que sempre podemos aprender. E aí, será que nós conseguimos compreender essa voz que sai das nuvens? Os discípulos estavam encantados com a visão, mas ficaram atordoados quando surgiu a nuvem. Mas a voz continuou, a mensagem continuou. Este é o meu filho bem-amado, escutai-o. A mensagem do Cristo permanece. E nós, será que nós estamos confiantes nesta mensagem? E o que essas nuvens representam em nossas vidas? Muitas vezes as nuvens representam momentos bons, alegres, radiantes. Outras representam tempestades que surgem em nossa existência e que também fazem parte da nossa vida. Então nós devemos buscar conviver da melhor forma possível com as nuvens em nossa vida, aprendendo e tirando, de cada momento desse uma lição. E aí, aproveitando essas nuvens passageiras que às vezes surgem no nosso dia, onde muitas vezes as coisas parecem dar errado, ou tem dias que parece que tudo está dando errado, não esquecer da voz na nuvem, nos incentivando a confiar. Então, recentemente circulou nas mídias um vídeo de um motoboy, um motoqueiro, um entregador de pizza. Chegando na rua e as câmeras filmaram, esse entregador de pizza, ele, próximo à casa que ele iria entregar as pizzas, ele foi parado por uma blitz, por policiais de trânsito. E aí pediram um documento do jovem entregador, verificaram alguma irregularidade, retiveram o documento dele, aplicaram uma multa e tomaram a moto dele. Reteram a sua moto. E aí o jovem tenta conversar, fica lá preocupado, aperreado, porque era o ganha-pão dele, e os policiais são irredutíveis. E o jovem, depois de um tempo de tentativas, baixa a cabeça, vai triste, pega as 2 pizzas, atravessa a rua, e aí é recebido pela pessoa que pediu a pizza, só que a pessoa disse, a gente não consegue escutar, mas ela provavelmente recusou as pizzas pela demora. E aí não aceitou mais as pizzas. E aí o motoqueiro tentou convencê-la e também não conseguiu. E aí imaginem, ele perde momentaneamente a sua moto, recebe uma multa. A pessoa que queria receber, pediu as pizzas, não queria mais, e aí o prejuízo ia ficar com ele. E aí ele, já transtornado, atravessa a rua. E nesse momento tinha um homem lavando o carro, e aí o homem não viu passar. E jogou água suja que tinha lavado o carro sobre o motoqueiro. Nossa, que situação. Em pouco tempo, 3 situações não agradáveis aconteceu com o nosso jovem entregador de pizzas. E ele, sem acreditar, todo molhado, sujo, tinha perdido tudo, não conseguiu entregar as pizzas, sentou no meio-fio com as 2 pizzas no colo, sem entender aquela situação, sem acreditar
em tudo que estava acontecendo com ele. E a imagem, o vídeo mostra como se ele estivesse olhando para os céus e dizendo, talvez perguntando, por que Deus? Por que, Senhor? Isso está acontecendo comigo. E aí, depois de um tempo, ele levanta a cabeça, olha e observa duas crianças com a senhora pedindo comida em uma das casas. E não tinham dado. Ele observa aquela cena, pensa, toma uma atitude, toma coragem, levanta, pega as duas pizzas, chega para as duas crianças e entrega as duas pizzas às crianças. Imagine a alegria das crianças e da senhora que recebeu aquela pizza. Imediatamente os três sentaram para comer a pizza. Nisso, os guardas, os policiais, vendo aquela cena, ficaram constrangidos, se compadeceram do jovem. Chamaram o jovem, o entregador, pegaram a multa, rasgaram, entregaram os documentos, entregaram a moto para o jovem. E nisso também, a pessoa que tinha pedido a pizza, vendo aquela situação, também se compadeceu. Pesou sua consciência, ela chamou o motoqueiro, pegou o dinheiro e entregou ao motoqueiro. Então vejam, meus irmãos, de nuvens carregadas e pesadas, onde tudo parecia que estava dando errado, onde tudo parecia perdido, de um ato bondoso, de um ato caridoso. Quem sabe talvez ele tenha lembrado e escutado da voz do Cristo, a voz da nuvem. Nos momentos de dificuldades, esta mensagem libertadora e consoladora, nos fortalece, nos transforma, modifica o nosso pensamento, a nossa energia, a nossa atmosfera, a nossa vibração espiritual, porque somos seres espirituais e precisamos compreender que além da matéria existe todo um mundo espiritual que nos rodeia e que nós estamos aqui de passagem e as nuvens também são passageiras e que podemos e devemos aprender com cada nuvem que passa em nossa existência aqui na Terra. Não é isso, meus irmãos? Então, todos nós teremos essas nuvens passageiras, teremos dificuldades em nossas vidas. Quem de nós não teve perdas materiais por alguma situação ou outros tipos de perdas? Muitas vezes são perdas afetivas e emocionais. Mas muitas vezes são perdas físicas. No mundo que nós vivemos, onde existe ainda muita violência, muita miséria, muita disparidade social, onde carecemos ainda muito de educação moral, principalmente. Temos muitos furtos e assaltos. Poderia até perguntar, quem de nós aqui já não foi assaltado ou teve algum bem furtado em nossa existência aqui na Terra? E aí muitos de nós já teve alguma perda dessa natureza, algum furto. E aí temos um caso de um casal que estava saindo, né, de seu lar pela manhã cedo, num domingo, saindo de carro. Estavam indo para um sopão, para um trabalho social, dedicar um pouco dos seus tempos para a causa do bem. E aí eles foram abordados por assaltantes que levaram o carro deles. Muitos julgaram e disseram, nossa, como pode? Estavam indo para um serviço com Cristo, estavam indo fazer o bem e foram assaltados. Cadê Deus? Cadê a proteção de Deus?
já que eles estavam indo servir aos semelhantes? Será que Deus não estava com eles? E esse casal, tranquilamente, tomou as providências devidas, fez o boletim de ocorrência, e no outro final de semana, não conseguiram ir, claro, nesse, devido a essa situação, mas no outro final de semana estavam lá, presentes na ação solidária, com tranquilidade. Não desistiram do trabalho, mesmo com a adversidade, com as dificuldades que surgiram no caminho. E lembremos, meus irmãos, que ao servir Cristo, ao trabalhar para o amor do Cristo, nós não estamos isentos de dificuldades. Lembremos, a porta é estreita. Larga é o caminho da perdição. Diversas dificuldades surgirão no serviço do bem. Dores, espinhos, feridas. Mas o cristão fervoroso, convicto das mensagens do Cristo e do Evangelho, continuarão perseverantes. Como Emmanuel em outra passagem diz, que cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta. Então é necessário, sim, sacrifício no trabalho com Cristo. É necessário perseverança. E não devemos jamais esperar nada em troca, nenhum tipo de recompensa, pois a caridade, o serviço de amor, jamais será moeda de troca. Deve ser um ato espontâneo, onde devemos dar sem esperar absolutamente nada em retorno. Esse casal conseguiu resgatar o carro, conseguiram localizar o carro. Depois eles continuaram tranquilamente, firmes e convictos de sua fé, independente das adversidades que surgem no caminho. E assim devemos ser, nessas nuvens tempestuosas que surgem em nossa existência, em nossa vida. Muitas nuvens surgirão. E muitas delas são reflexos de nossas escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E nessa estrada da vida, nesse caminho, nós devemos aprender a conviver com essas nuvens da melhor forma possível em cada momento, sempre confiantes na palavra do Cristo, que possamos sempre ter em nossa mente a voz através da nuvem que diz: este é o meu filho bem-amado, a ele ouvi, a ele escutai. Porque quando nós escutamos, não com os ouvidos materiais, mas com a audição espiritual, quando nós compreendemos com o coração, com o sentimento de verdadeiro desprendimento e de transcendência, nós sim estaremos fortalecidos e passaremos através dessas nuvens da melhor forma possível. Pois, vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós do meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então todo fardo, toda nuvem pesada com Cristo se torna mais leve. Que Deus possa nos iluminar e nos abençoar, hoje, agora e eternamente. Vamos então agora fazer a oração de agradecimento. Possamos refletir sobre essas mensagens de hoje, vivenciando-as ao longo do nosso dia a dia. Vamos agradecer. Divino amigo Jesus, Mestre, tua mensagem de certeza, tua mensagem
de fé e de esperança. Possa nos fortalecer, possa nos dar ânimo para o nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, compreender as aflições que surgem no caminho. Que possamos, Senhor, ter paciência com o nosso familiar nos embates da vida. Possamos compreender que nosso semelhante, assim como nós, muitas vezes está passando por nuvens de dificuldade. Que possamos nos colocar na situação deles. Ah, Senhor, como temos ainda a aprender. Somos todos tão pequeninos. Temos tantas falhas ainda, Senhor. Mas aqui estamos, humildemente, Senhor, te rogando. Nos protege, Senhor. Guia os nossos passos na estrada da vida. Ilumina nossos caminhos. E que possamos, Senhor, confiar na Tua luz através das sombras. E possamos seguir a passos firmes, confiantes da Tua presença constante em nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz e a Tua luz nos envolva hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Fiquem com Deus e até a próxima.